Você sabia que há uma parte da história que nunca foi contada a você? Não porque ninguém descobriu, mas porque alguém decidiu esconder. Um conhecimento tão antigo e perturbador que mudou a maneira como civilizações inteiras se comportaram. Mas, e se eu te dissesse que esse segredo está disfarçado, bem na frente de todos, dentro de textos considerados sagrados, estão pistas de algo que poderia virar a história de cabeça para baixo? Não acredita? Espere até ouvir o que foi enterrado no silêncio. Desde cedo, nos ensinaram que a Bíblia é a palavra de Deus. Disseram que deveríamos segui-la, que seus ensinamentos são a base da vida e que as orações nela descritas nos conectam ao divino. Disseram que é sagrada, absoluta, a verdade inquestionável. Mas também disseram outra coisa, não é? Disseram que questionar a Bíblia era impensável, que pensar por conta própria era perigoso e que a dúvida era pecado. Mas veja só, você está aqui. Alguma coisa te trouxe até este momento. Talvez tenha sido o acaso, ou quem sabe aquele famoso algoritmo do YouTube. Não importa como. O que importa é que você está aqui agora. Isso não é por acaso. Pode ser desconfortável ouvir isso, mas talvez você tenha sido escolhido. Escolhido para enxergar além do que te disseram, para desafiar o que parecia imutável, para descobrir o que sempre esteve bem na sua frente, mas ninguém nunca quis que você visse. A verdade é que há algo sobre a Bíblia que raramente é discutido. Algo que, se você entender, muda completamente a maneira como você a enxerga. Porque a Bíblia não começa revelando Deus como nos ensinaram. Ela apresenta Elohim. E aqui está o ponto crucial. Elohim não é um nome singular, é plural. E o que isso significa? Esse termo, Elohim, está ligado a algo muito mais antigo e enigmático. Um nome que já foi quase apagado da história, Anunnaki. Talvez você ache que isso soa como teoria da conspiração, mas acredite, até mesmo fontes convencionais tocam nesse assunto. De forma cuidadosa, é claro, quase como quem anda sobre ovos. Não explicam de verdade, apenas soltam um alerta, um sinal de que há algo aqui que eles não querem que você explore a fundo. Por quê? Porque a verdade assusta. Eles temem que você vá além das histórias que te contaram, que questione o que parecia intocável. E o medo deles é justificável, porque uma vez que você começa a conectar os pontos, não tem mais volta. Quem são eles? E por que tanto esforço para manter essa verdade longe de você? É hora de voltar no tempo e seguir as pistas que eles deixaram pelo caminho. Prepare-se para enxergar o mundo e até o cosmos, de uma maneira que talvez nunca tenha passado pela sua cabeça. Para começar a entender a história dos Anunnaki, precisamos prestar atenção ao solo sob nossos pés. A verdade esteve ali o tempo todo, soterrada por séculos, esperando apenas por alguém com coragem suficiente para desenterrá-la. Tudo começa no século XIX, quando arqueólogos começaram a explorar as areias da antiga Mesopotâmia, a terra onde hoje está o Iraque. Essas escavações não só revelaram ruínas esquecidas, mas também redescobriram segredos que desafiam tudo o que achávamos que sabíamos sobre nosso passado. Entre as descobertas mais impressionantes está a biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, repleta de mais de 30.000 tábuas de argila. Imagine, um verdadeiro tesouro arqueológico, guardado por milênios nos escombros de um palácio. No início, ninguém sabia exatamente o que aquelas marcas esquisitas, feitas em forma de cunha, significavam. Seriam enfeites? Algum tipo de linguagem primitiva? Ou algo muito mais profundo? O mistério permaneceu sem respostas por décadas, até que estudiosos como Sir Henry Rawlinson conseguiram decifrar as inscrições. Foi então que as tábuas começaram a contar suas histórias. Não se tratavam de rabiscos aleatórios. Eram textos escritos em cuneiforme, a linguagem da Suméria e das civilizações vizinhas como a Babilônia e a Acádia. De repente, o mundo antigo ganhou voz, e o que ele tinha a dizer era, no mínimo, surpreendente. No início, os textos pareciam simples registros cotidianos, listas de mercadorias, transações comerciais, decretos reais, coisas do tipo. Mas conforme os pesquisadores iam mais fundo, começaram a surgir fragmentos de narrativas fascinantes. Eram histórias épicas, relatos sobre a criação do mundo, sobre um grande dilúvio, e até sobre reis que governaram não por anos ou décadas, mas por milhares de anos. À medida que as traduções avançavam, algo impressionante chamava a atenção dos estudiosos. Aquelas narrativas soavam estranhamente familiares. Não eram meras histórias antigas,
mas ecos de contos que também encontramos na Bíblia. Só que havia um detalhe crucial: essas narrativas eram muito mais antigas. Milhares de anos as separavam dos textos bíblicos. E mais intrigante ainda, elas falavam de algo que o próprio relato bíblico não menciona. Esses textos não descreviam um único Criador divino, como o Deus da tradição judaico-cristã. Em vez disso, falavam de seres poderosos que vieram dos céus para moldar o destino da humanidade. Esses seres tinham nomes. Para os sumérios, eles eram os Anuna. Para os acadianos, eram os Anunnaki. Mas quem, afinal, eram os Anunnaki? Deuses, como sugerem os textos antigos? Ou algo além disso? Algo mais concreto, mais real? As tábuas antigas carregam mistérios profundos sobre esses seres. Qual era o propósito deles na Terra? Por que eles surgem em tantas histórias? Essas questões fascinam estudiosos, religiosos e buscadores da verdade há gerações. E quanto mais mergulhamos nesses relatos, mais as respostas se tornam inquietantes, quase desconcertantes. Mas a história não para na famosa biblioteca de Assurbanipal. Aquilo foi apenas o ponto de partida. As escavações na antiga Mesopotâmia continuaram a revelar mais tábuas, mais inscrições, adicionando peças a um quebra-cabeça que até hoje nos desafia a compreender. Quais segredos esses textos milenares ainda escondem? Por que tantas culturas antigas convergem para uma ideia comum? A humanidade não foi moldada por deuses no sentido tradicional, mas por uma ligação extraordinária com seres vindos das estrelas. É nesse ponto que o mistério dos Anunnaki começa a se revelar. E um dos textos mais intrigantes nesse enredo é a Épica de Gilgamesh, o relato escrito mais antigo que conhecemos. A cada detalhe descoberto, a história se torna mais fascinante e o quebra-cabeça ainda mais difícil de montar. Desde os primórdios da história, o ser humano se envolve em histórias fascinantes sobre o desconhecido. Um dos relatos mais antigos e intrigantes é o Épico de Gilgamesh, uma lenda que nos transporta para o mundo de um rei sumério, metade humano, metade divino, um híbrido entre homem e os misteriosos Anunnaki. Essa narrativa não é apenas sobre a busca de Gilgamesh pela imortalidade, mas também sobre um tempo em que os Anunnaki, tidos como deuses, andavam entre os homens, governando-os e influenciando seu destino. A busca de Gilgamesh transcende a mera aventura. Ela ecoa um desejo universal: romper as barreiras impostas pela mortalidade. Mas a história vai além disso. Ela sugere que os Anunnaki possuíam um conhecimento profundo sobre a vida, a morte e os mistérios que definem nossa existência. Um conhecimento que, ao que parece, foi mantido deliberadamente fora do alcance humano. Por quê? O que estavam escondendo? Ou melhor, protegendo? Essa lenda ganhou novos contornos em 1872, quando George Smith, um assiriólogo dedicado, decifrou fragmentos de antigas tábuas de argila no Museu Britânico. Entre esses fragmentos estava a chamada Tábua do Dilúvio, a 11ª parte do épico. O texto descrevia uma inundação colossal enviada pelos deuses, ou mais precisamente pelos Anunnaki, para aniquilar a humanidade. A semelhança com o relato bíblico da Arca de Noé era impressionante, mas havia uma reviravolta fascinante. Segundo o épico, nem todos os Anunnaki estavam de acordo com a destruição da humanidade. Enlil, o líder do panteão, decretou o dilúvio como uma forma de punição. Porém, Enki, outro membro importante entre os deuses, não compartilhava dessa visão. Demonstrando um apreço especial pela humanidade, ele escolheu intervir de forma sutil, comunicando-se com um homem chamado Utnapishtim. Mas Enki não deu ordens diretas. Ele transmitiu sua mensagem por meio de uma parede de junco, instruindo Utnapishtim a construir uma grande arca capaz de salvar sua família e os animais. Essa história traz um paralelo claro com o relato bíblico. Ambos falam de um homem justo, alertado sobre uma catástrofe iminente, que recebe instruções para preservar a vida. Mas há uma diferença marcante. No relato bíblico, Deus desempenha tanto o papel de juiz quanto de salvador, equilibrando destruição e redenção. Já no épico de Gilgamesh, esses papéis são divididos. Enlil simboliza a força implacável do julgamento, enquanto Enki personifica a compaixão e a rebeldia em favor da humanidade. Essa divisão de intenções entre os Anunnaki nos leva a uma reflexão interessante. Seriam esses deuses mitológicos verdadeiramente benevolentes?
ou apenas reflexos das mesmas contradições e imperfeições que encontramos na própria humanidade? Talvez o Épico de Gilgamesh não seja apenas uma história sobre deuses e homens, mas também sobre a complexidade moral que define nossa própria existência. Você sabia que os relatos sobre um grande dilúvio não começaram com a Bíblia? Na verdade, os registros sumérios mencionam essa história milhares de anos antes do texto bíblico. E isso levanta uma pergunta intrigante. Será que a narrativa de Noé é uma releitura de um mito ainda mais antigo? E por que será que a Bíblia simplifica a história, deixando de lado a participação de várias divindades e concentrando tudo em um único Deus? O que mais pode ter sido apagado ou transformado ao longo das traduções e adaptações? Mas esse não é o único relato antigo que conecta os Anunnaki ao destino da humanidade. Existe outro mito fascinante que adiciona novas peças a esse quebra-cabeça: a Épica de Atrahasis. Esse texto, também mais antigo que o relato bíblico, traz uma visão completamente diferente sobre as razões do dilúvio e as motivações por trás dele. Tudo o que você sabe sobre a origem da humanidade pode estar errado. E se o dilúvio não fosse um castigo, mas uma decisão calculada? E se os Anunnaki, descritos como deuses, fossem na verdade manipuladores meticulosos? Os reis sumérios, com reinados de milhares de anos, seriam homens ou algo mais? Essas narrativas escondem verdades chocantes que foram apagadas ou reescritas. Mas por quê? O que está sendo mantido em segredo? A resposta pode abalar tudo o que você acredita. Descubra antes que seja tarde demais. Segundo a Épica de Atrahasis, os Anunnaki, criadores da humanidade, começaram a se irritar profundamente com seus próprios projetos. Não era uma questão moral como na Bíblia, onde o dilúvio é uma resposta a pecados ou corrupção. Para os Anunnaki, o problema era bem mais direto. A humanidade havia se multiplicado demais, fazia muito barulho e era cada vez mais difícil de controlar. O dilúvio, então, foi planejado não como punição, mas como uma solução prática para conter o excesso de humanos. É nesse ponto que Enki, uma figura-chave nos mitos sumérios, surge como o defensor da humanidade. Ele desafiou as decisões do Conselho dos Anunnaki e avisou Atrahasis sobre o plano. Enki deu instruções detalhadas para que ele construísse uma embarcação que pudesse preservar a vida. Se essa história parece familiar, é porque ela ecoa diretamente a narrativa de Noé, um homem escolhido, um aviso de um ser divino, um grande dilúvio e uma arca para salvar a criação. A diferença, porém, é marcante. No relato bíblico, o dilúvio é descrito como um ato de justiça divina, uma purificação moral. Já nas versões sumérias, ele é retratado como uma decisão fria, quase burocrática, tomada para resolver um problema de logística. Não foi sobre castigar ou redimir, mas sim sobre controle, manter o equilíbrio e reafirmar o poder dos criadores sobre sua criação. Essa mudança de perspectiva nos faz pensar: quantas camadas de significado se perderam ou foram reescritas ao longo dos séculos? E mais importante, o que essas histórias dizem sobre a nossa relação com o divino e a forma como interpretamos nossa própria existência? Esses paralelos entre a Épica de Gilgamesh, o Atrahasis e a Bíblia são intrigantes demais para serem ignorados. Eles nos fazem olhar para além das palavras e perguntar: o que realmente está sendo contado aqui? Quem ou o que está por trás dessas narrativas? Se os Anunnaki desempenharam algum papel na formação da humanidade primitiva, qual seria o propósito por trás disso? Seriam eles guardiões, manipuladores ou algo completamente diferente? Talvez a chave para essas perguntas esteja em outro artefato antigo, um que desafia a linha entre mito e história documentada. Trata-se da enigmática Lista dos Reis Sumérios. À primeira vista, parece um simples registro cronológico, nomes de reis, tempos de reinado, algo parecido com um antigo censo real. Mas ao mergulhar mais fundo, percebe-se que esse artefato carrega algo que desafia a lógica e as explicações tradicionais. Ele conecta o mundano ao extraordinário de uma maneira que poucos textos antigos conseguem. No começo, a lista dos reis sumérios parece apenas um relato seco de sucessões dinásticas. Reis vêm e vão. Seus reinados são marcados com uma precisão desconcertante, até o ano, o mês e, em alguns casos, o dia. No entanto, algo chama a atenção.
Os primeiros reis não eram como os líderes que conhecemos. Eles governaram por períodos impossivelmente longos. Alguns reinados duraram dezenas de milhares de anos. Certas dinastias permaneceram no poder por mais de 200 mil anos. Como isso pode ser possível? Estudiosos modernos têm se esforçado para explicar esses números. Alguns dizem que são simbólicos, representações metafóricas ou, quem sabe, meros exageros. Mas essas interpretações tropeçam em um detalhe crucial: a obsessão suméria por precisão. Essa é a mesma civilização que nos deu o sistema de 60 segundos, 60 minutos e o círculo de 360 graus. Para eles, os números não eram apenas abstrações, eram ferramentas para organizar o mundo com exatidão. Por que então abandonariam essa obsessão ao registrar os reinados de seus governantes? E se esses números não fossem exageros ou metáforas, mas uma descrição literal? E se esses reis não fossem humanos, mas os próprios Anunnaki, governantes cujos ciclos de vida e formas de existência ultrapassavam em muito aquilo que compreendemos? Seres que talvez não mediam o tempo como nós, mas em escalas que para nós pareceriam absurdas. Quanto mais investigamos, mais parece que os sumérios não estavam apenas escrevendo mitos, mas documentando algo que, para eles, era história. Uma história que sugere um contato direto com entidades de outro mundo. Afinal, será que temos olhado para esses textos antigos com a perspectiva errada? Talvez o que chamamos de mitologia seja, na verdade, um testemunho de eventos que ainda não estamos prontos para compreender completamente. Se os Anunnaki realmente existiram e, de fato, governaram a humanidade em seus primórdios, qual seria o verdadeiro propósito deles? Estariam aqui como guias benevolentes ou como opressores implacáveis? E o que eles esperavam de nós? As respostas a essas perguntas estão escondidas nos antigos textos e nas histórias transmitidas ao longo dos séculos. Mas há algo que não deixa dúvidas. Os sumérios acreditavam que sua civilização não era apenas fruto da engenhosidade humana. Para eles, tudo o que construíram era um presente, ou talvez um fardo, concedido pelos misteriosos Anunnaki. Esse mistério, no entanto, nos leva a reflexões ainda mais intrigantes. Se os Anunnaki moldaram a humanidade no passado, será que sua influência ainda persiste? E por que tanto desse conhecimento parece ter sido ocultado ao longo da história? Muito do que nos foi ensinado parece ser apenas uma parte da história. As respostas podem não estar apenas nos textos antigos, mas no esforço sistemático para suprimi-los. Por exemplo, a Bíblia, reverenciada como um dos relatos mais influentes sobre a origem da humanidade, moldou o tecido espiritual e moral de diversas civilizações. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos algo fascinante. Muitas das histórias centrais da Bíblia têm paralelos impressionantes com narrativas ainda mais antigas da Suméria. Isso levanta uma questão inquietante. E se a Bíblia não for a fonte original? E se for, na verdade, uma adaptação moldada para criar uma nova narrativa? Essas semelhanças não podem ser tratadas como coincidências. Elas apontam para uma origem comum, uma verdade mais profunda enraizada nas memórias ancestrais da humanidade. O relato do Grande Dilúvio, por exemplo, tão emblemático na Bíblia, ecoa as histórias sumérias de Atrahasis e da epopeia de Gilgamesh, onde os Anunnaki desempenham um papel crucial. Mas as semelhanças não param por aí. Outras histórias bíblicas, que por muito tempo pareciam únicas, também têm suas raízes nos mitos da Suméria, revelando uma teia de influências mais complexa do que se imagina. Tomemos, por exemplo, a história de Adão e Eva. No Gênesis, a humanidade é criada a partir do pó pelas mãos de Deus, feita à sua imagem e semelhança. Mas o mito sumério nos apresenta uma versão bem diferente e muito mais científica. Segundo os textos antigos, os Anunnaki, cansados do trabalho exaustivo de mineração, decidiram criar uma força de trabalho. Misturando seu próprio material genético com o de uma espécie primata local, deram origem à humanidade, não como um reflexo de sua glória, mas como ferramentas para realizar suas tarefas. Até mesmo a frase bíblica, "façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança", soa como um eco das deliberações colaborativas descritas nos relatos sumérios. Afinal, com quem Deus estaria conversando ao dizer "nós"? A narrativa de Caim e Abel, descrita no Gênesis, é um dos primeiros grandes conflitos da humanidade. Caim, agricultor, e Abel,
pastor, oferecem sacrifícios a Deus, mas apenas a oferta de Abel é aceita. Esse gesto desperta em Caim um ciúme incontrolável, culminando no primeiro assassinato registrado na Bíblia. Curiosamente, essa história pode ter raízes em mitos mais antigos, como as narrativas sumérias sobre Enki e Enlil. Enki, um protetor da humanidade, frequentemente se opunha a Enlil, que acreditava em controle rígido e punições severas. Esses irmãos simbolizam ideologias conflitantes sobre o destino da humanidade. Será que a história de Caim e Abel é uma adaptação desse embate cósmico, moldada para os padrões de um público bíblico? E o que dizer da Torre de Babel? No relato bíblico, a humanidade, unida por uma só língua, decide construir uma torre que alcance os céus. Deus, ao perceber a ambição deles, confunde suas línguas e os dispersa pelo mundo. Mas será que essa história também ecoa uma memória ancestral mais antiga? Algumas interpretações sugerem que a narrativa tenha suas origens em tradições sumérias. Na versão suméria, a torre ganha um significado surpreendente. Ela não seria apenas uma construção, mas um possível Stargate, um dispositivo avançado que os Anunnaki, seres descritos como vindos do céu, usariam para se conectar com suas bases celestiais. Nesse contexto, a dispersão da humanidade não seria um ato de Deus para conter o orgulho humano, mas uma estratégia dos Anunnaki para reafirmar sua autoridade e evitar que a humanidade ultrapassasse limites definidos por eles. Um texto mesopotâmico chamado Enmerkar e o Senhor de Arata, que antecede a Bíblia em centenas de anos, pode ter inspirado o relato da Torre de Babel. Nesse texto, encontramos elementos semelhantes que indicam uma raiz comum para ambas as histórias. Até mesmo a palavra Elohim, amplamente usada no Gênesis, adquire uma nova dimensão quando comparada ao contexto sumério. Embora frequentemente traduzida como Deus no singular, Elohim é na verdade plural, significando deuses ou os poderosos. Essa interpretação se alinha ao termo sumério Anunnaki, que significa aqueles que do céu vieram à terra. Ambas as expressões descrevem não uma divindade única, mas um coletivo de seres poderosos. Essas conexões revelam como as histórias que conhecemos podem ter se transformado ao longo do tempo, incorporando elementos de culturas e tradições anteriores. Elas nos convidam a olhar além das palavras e questionar as raízes mais profundas dessas narrativas. Afinal, quanto de nossas histórias mais antigas carrega fragmentos de um passado que ainda tentamos compreender? Será que os Elohim da Bíblia e os Anunnaki das antigas tradições sumérias são, na verdade, os mesmos seres, vistos através de lentes culturais diferentes e reinterpretados ao longo do tempo? Essa ideia nos leva a uma reflexão intrigante, especialmente quando comparamos as nuances de ambas as narrativas. E se tudo o que você acredita sobre Deus, criação e humanidade for uma grande ilusão? Os sumérios descreveram os Anunnaki como seres falíveis, envolvidos em disputas, e que um dia nos abandonaram. Mas a Bíblia reescreveu isso. Por quê? Será que a verdade foi enterrada, transformada em um mito conveniente para moldar nossa fé e controle? Prepare-se para descobrir conexões proibidas, segredos milenares e a surpreendente possibilidade de que nosso DNA seja a maior evidência de um passado extraterrestre. Os textos sumérios, por exemplo, são muito mais detalhados sobre a natureza desses seres. Os Anunnaki não eram onipotentes nem oniscientes. Eram descritos como entidades com personalidades distintas, cheias de conflitos internos, motivações nem sempre nobres e, acima de tudo, falíveis. Eles discutiam, cometiam erros e, em um dado momento, decidiram abandonar a humanidade. Agora, se realmente estamos falando do mesmo grupo de seres, por que os relatos bíblicos simplificaram tanto essa história? Por que transformaram um coletivo cheio de imperfeições em um Deus único, supremo e perfeito? Qual seria o objetivo de apagar as nuances para criar uma divindade singular? E mais, por que essas conexões entre a mitologia suméria e os relatos bíblicos permaneceram tão obscuras por tanto tempo? Será que os autores da Bíblia estavam apenas adaptando narrativas já existentes para se conectarem melhor com seu público? Ou foi algo mais deliberado,
Uma tentativa de reescrever a história? E se foi, quem teria interesse em moldar essas narrativas de forma tão específica? As implicações disso são gigantescas. Se as bases das religiões modernas têm raízes em reinterpretações da antiga mitologia suméria, talvez seja a hora de revisitar o que entendemos sobre divindade, criação e o papel da humanidade no universo. E quando examinamos essas histórias, fica evidente que para os sumérios, seus relatos não eram apenas metáforas ou fábulas. Eles acreditavam estar registrando a história, uma história de encontros, talvez até de contato. E não foram só eles. Diversas culturas ao redor do mundo deixaram registros de seres que vieram dos céus, trazendo consigo conhecimento, poder e, às vezes, caos. Pense nos deuses da Mesoamérica, nas divindades do Antigo Egito ou nos espíritos celestiais presentes no folclore de povos nativos da América do Norte. Essas histórias compartilham semelhanças impressionantes com os relatos sumérios dos Anunnaki, seres avançados que, de alguma forma, influenciaram o curso da civilização humana. Será que todas essas narrativas são fragmentos de uma memória coletiva? Um eco distante de uma realidade compartilhada que atravessou o tempo? Desde os primeiros registros, os textos sumérios nos revelam algo intrigante. Os Anunnaki não eram descritos como deuses distantes e abstratos, mas como seres físicos, dotados de habilidades extraordinárias em tecnologia e ciência. Foi Zecharia Sitchin quem deu um passo ousado ao tentar conectar essas peças aparentemente dispersas em um quebra-cabeça maior. Em sua série Earth Chronicles, ele propôs uma teoria tão fascinante quanto controversa. Os Anunnaki teriam vindo à Terra em busca de ouro, um recurso vital para a sobrevivência de seu planeta natal, Nibiru. Mas sua contribuição mais polêmica foi a ideia de que esses seres avançados teriam alterado geneticamente os primatas da Terra, combinando seu DNA ao nosso, para criar uma nova espécie híbrida, a humanidade. Essa hipótese, embora amplamente debatida, provoca reflexões profundas. Sitchin desafiou a narrativa convencional de que fomos moldados por uma criação divina ou por um processo evolutivo puramente natural. Para ele, nossa existência seria fruto de um experimento de engenharia biológica, realizado por visitantes extraterrestres. E se isso for verdade, as implicações são imensas. O que isso nos diz sobre nossa origem e propósito? Teria a humanidade sido criada não por amor divino, mas por pura necessidade, como uma ferramenta para cumprir os objetivos de outra civilização? Mas antes de mergulharmos nessas possibilidades, é importante voltar alguns passos. Se os Anunnaki realmente desempenharam esse papel na história da humanidade, como isso impacta a nossa ideia de Deus? Os textos sumérios não mencionam um Criador supremo e único. Pelo contrário, retratam um panteão de seres poderosos, cada qual com seus próprios interesses e rivalidades. Contudo, na narrativa de Sitchin, aparece uma figura intrigante, Gaozu, um mensageiro que teria sido enviado pelo Criador de tudo. Esse personagem, segundo Sitchin, intervém em momentos cruciais, guiando figuras como Enki a proteger a humanidade e lembrando os próprios Anunnaki de que estavam subordinados a uma força maior. Aqui, porém, surge uma questão incômoda. O nome Gaozu não aparece nos textos sumérios originais. Trata-se de uma interpretação de Sitchin que gera mais dúvidas do que certezas. Estaria ele errado sobre a existência do Criador de tudo? Ou sua interpretação estaria apontando para algo mais profundo, uma verdade escondida, oculta nas lacunas da história? Essas perguntas nos desafiam. Afinal, o que realmente sabemos sobre nossas origens? E até que ponto estamos dispostos a questionar aquilo que consideramos ser a verdade absoluta? Há milhares de anos, a humanidade se depara com uma questão tão antiga quanto provocadora. Se figuras como os Anunnaki tiveram um papel em nossa criação, onde entra Deus nessa história? Existe uma força maior, algo além do tangível que guia a existência e a consciência? Ou será que, ao longo dos séculos, confundimos tecnologia avançada com divindade, enxergando como sagrado o que talvez fosse apenas uma demonstração de superioridade técnica? As respostas podem não estar somente nos registros escritos, mas também nos ecos persistentes dessas histórias que atravessam culturas e eras, das pirâmides egípcias aos templos maias, das tradições ancestrais às perguntas que ainda carregamos, entre os mitos zulus
e as lendas celestiais dos povos indígenas australianos, há um padrão intrigante: histórias de seres vindos do céu que interferem na vida humana. Seriam esses os mesmos Anunnaki descritos pelos sumérios? Ou fariam parte de algo ainda mais vasto e incompreensível? Essa linha de pensamento nos leva ao coração da busca humana por significado, desafiando não só a ideia de influências extraterrestres no passado, mas também a própria essência do divino. Se os Anunnaki, de fato, foram os arquitetos de nossa forma física, será que ainda existe algo maior, uma força que nos deu a chama da consciência, o desejo de transcender e a capacidade de questionar nosso lugar no cosmos? Autores como Zecharia Sitchin sugerem que figuras como Gaozu apontam para a existência de um Criador Supremo, uma força além dos próprios Anunnaki. Mas se isso for verdade, por que esse Criador permanece tão distante, tão velado? Por que os textos antigos, de diversas tradições, sumérias, egípcias, bíblicas, descrevem deuses tão imperfeitos, conflituosos e humanos, distantes da ideia de uma divindade absoluta e perfeita que muitos associam a Deus? E é aqui que encontramos um ponto crucial. Se os Anunnaki foram reais e moldaram a história humana, então sua influência não se limita ao passado, ela ecoa no presente. Essa narrativa não é apenas sobre quem nos criou fisicamente, mas sobre a essência do divino no universo e dentro de cada um de nós. Afinal, será que a verdadeira busca não é apenas sobre encontrar respostas externas, mas também sobre reconhecer que o sagrado pode estar profundamente entrelaçado com quem somos? E se o verdadeiro segredo sobre os Anunnaki e o Criador do universo não estivesse lá fora, nos mistérios do céu, mas adormecido dentro de nós? Talvez o ponto de partida não seja buscar respostas nas estrelas, mas despertar a centelha divina que eles podem ter deixado em nosso próprio ser. Para explorar essa ideia, vamos retornar a um dos mitos de criação mais antigos da Mesopotâmia, o Enuma Elish, também conhecido como as 7 tábuas da criação. Os deuses nos moldaram com barro e sangue divino. Mas por quê? O que os Anunnaki realmente deixaram em nós? Um legado celestial ou uma prisão invisível? O que você descobrirá aqui pode mudar tudo o que você acredita sobre sua origem e sobre quem você realmente é. E se as respostas que buscamos estiverem escondidas dentro de nós, esperando para serem despertadas, não há mais tempo para ignorar. O véu está se levantando. Você está pronto para ver além? O Enuma Elish, esse texto milenar, narra um momento impactante. Os Anunnaki sacrificam um dos seus, um deus chamado Kingu, para dar origem à humanidade. Segundo o mito, nossa criação teria vindo de uma fusão do sangue desse deus com o barro da terra. Nesse ato simbólico, algo extraordinário aconteceu. A essência divina foi entrelaçada com a matéria terrestre. Histórias semelhantes aparecem em outros mitos da região, como o de Atrahasis, onde a deusa Mami, também chamada de Ninhursag ou Belet Ili, molda os primeiros humanos com barro e a essência dos deuses. Por isso, ela é conhecida como a Mãe dos Deuses. É quem une o divino à terra para dar vida à humanidade. Se essas narrativas carregarem um fundo de verdade, o que elas nos dizem é revolucionário. Não precisamos buscar o divino em templos distantes ou em uma entidade alheia a nós. O divino faz parte de quem somos desde o começo. Essa compreensão tem implicações profundas, porque sugere que somos mais do que um experimento ou um acaso genético. Somos portadores de uma centelha sagrada, uma herança deixada pelos deuses. Isso muda tudo. Não é sobre olhar para fora, mas para dentro. A essência dos Anunnaki, e talvez a do próprio Criador, vive em cada um de nós. Nós não somos apenas espectadores da vida, somos co-criadores dela. Minha visão sobre o Criador também reflete isso. Não o vejo como um ser humano sentado em um trono ou um herói descendo dos céus. Para mim, o Criador é energia pura, é a força que sustenta o universo, que flui em todas as coisas e dá sentido à existência. Não é um indivíduo, mas um campo vibracional que conecta tudo e todos. Essa energia divina não está restrita às estrelas ou ao infinito do cosmos. Ela também pulsa dentro de nós. Não precisamos adorar o divino como algo separado de nós. Precisamos reconhecê-lo como parte essencial de quem somos.
Essa ideia está presente em inúmeras tradições antigas, espalhadas pelo mundo. Culturas ancestrais nos legaram mapas para transcendermos o cotidiano e alcançarmos estados de consciência onde o divino em nosso interior se conecta ao divino universal. Elas compreendiam que a humanidade não é um fragmento desconexo do cosmos, mas uma extensão dele. Viemos das estrelas, mas também somos o solo que sustenta a vida. Então, a verdadeira jornada não é sobre descobrir o Criador fora de nós, é sobre redescobrir o que sempre esteve lá, escondido em nossa própria essência. Quando despertamos essa conexão, entendemos que somos muito mais do que imaginávamos ser. Somos, ao mesmo tempo, terra e infinito. As tradições antigas carregam uma sabedoria que, em muitos aspectos, parece ter sido esquecida no ritmo frenético da nossa modernidade. Elas nos convidam a enxergar que o divino não está preso a templos imponentes, escrituras sagradas ou a dimensões inalcançáveis. Pelo contrário, o divino pulsa na simplicidade do ar que preenche nossos pulmões, no brilho sereno das estrelas e no compasso ritmo do nosso coração. Reconectar-se com essa verdade é mais do que um ato espiritual. É um resgate de quem realmente somos e do imenso potencial que guardamos dentro de nós. Imagine por um momento um mundo onde o valor do ser humano não é medido por aprovação externa, mas por um profundo senso de conexão consigo mesmo e com o universo. Um mundo onde abandonamos as amarras do medo e da separação, escolhendo, em vez disso, nos unir como uma espécie consciente, pronta para despertar um poder que esteve dormente por eras. Essa visão não é uma utopia distante, é uma possibilidade real que começa quando nos permitimos acessar nossa própria centelha divina. Essa essência, que alguns acreditam ter sido compartilhada pelos Anunnaki, não é apenas um eco de quem fomos, mas uma promessa de quem podemos nos tornar. Se de fato os Anunnaki deixaram sua marca em nós, seja em nosso DNA, em nossa consciência ou nas civilizações que ajudaram a moldar, então não somos apenas seus herdeiros, somos suas extensões, portadores de uma fagulha de sua própria essência. E essa fagulha carrega não apenas o potencial, mas também a responsabilidade de ser nutrida e transformada em algo maior. Dentro de cada um de nós reside um pedaço desse legado, esperando para ser reconhecido, cultivado e expandido. Mas como acessar essa energia divina? Como trazer à tona o que parece tão distante e oculto? A resposta não está em tecnologia ou em força bruta, mas na delicadeza de olhar para dentro e escutar o que o silêncio tem a nos dizer. Está nos momentos em que encontramos quietude e sentimos o ritmo da nossa própria respiração, ou quando olhamos para o céu estrelado e somos tomados pela vastidão do universo. É nesses instantes de profunda consciência que o divino se revela, não como algo externo, mas como uma força inerente ao que somos. Os Anunnaki podem ter partido há milênios, mas a influência deles ainda ecoa. Talvez o maior presente que nos deixaram não tenha sido as civilizações que ajudaram a erguer ou os sistemas que criaram, mas sim a centelha de vida e consciência que plantaram dentro de nós. Essa centelha é um lembrete poderoso de que somos mais do que aquilo que vemos ou entendemos superficialmente, e ela está lá, esperando para ser descoberta, cultivada e finalmente acesa com todo o brilho que merecemos, porque no fim, o despertar dessa centelha é o despertar do nosso verdadeiro eu. E essa história não termina na religião. O que dizer dos governos e de sua aparente falta de interesse em falar abertamente sobre os Anunnaki ou sobre as tábuas antigas que relatam encontros com seres avançados? Será que eles também têm algo a ganhar mantendo tudo no silêncio? Historiadores tradicionais frequentemente desconsideram essas teorias, chamando-as de mitos ou invenções culturais. Mas como explicar a consistência dessas histórias em diferentes civilizações que sequer tiveram contato entre si? Como ignorar o nível de conhecimento sobre astronomia, manipulação genética e até viagens cósmicas presente nesses relatos antigos? O que parece mito pode muito bem ser memória. Memórias que atravessaram gerações e culturas escondidas em fragmentos de histórias que até hoje nos convidam a questionar. Será que sabemos mesmo de onde viemos? Imagine por um momento se entendêssemos nossas verdadeiras origens e se descobríssemos que não somos apenas filhos da Terra, mas parte de algo muito maior. Como isso afetaria os sistemas de poder que regem o mundo?
O que aconteceria com as estruturas que, por séculos, nos ensinaram quem somos e o que devemos acreditar? As religiões, por exemplo, deveriam nos guiar de volta ao divino, nos ajudar a compreender nossa conexão com o universo e com algo maior. Mas na prática, muitas delas reforçam a separação. Nos apresentam um Deus distante, colocado em um trono inalcançável. Alguém que devemos adorar, mas jamais questionar, temer, mas nunca realmente conhecer. Mas e se esse trono não estivesse nos céus? E se os chamados deuses que influenciaram nossa história não fossem divinos como imaginamos, mas seres extremamente avançados? Seriam eles líderes, talvez os Anunnaki, que usaram tecnologia e conhecimento para se apresentarem como deuses aos olhos de nossos ancestrais? Por que essa verdade seria tão perigosa? Será que há medo de que ela desperte algo dentro de nós? Algo que esses sistemas não conseguem controlar? E se tudo, religião, política, economia, tivesse sido arquitetado para garantir que não descobríssemos nosso verdadeiro potencial, para nos manter desconectados da centelha divina que carregamos desde o início, da energia que nos conecta ao universo? Pense nisso. Se entendêssemos a verdade, talvez percebêssemos que não somos fracos, nem carentes de salvação externa. Talvez víssemos que já somos completos, que a ligação com o divino sempre esteve dentro de nós. O poder de moldar nosso destino nunca esteve nas mãos de reis, sacerdotes ou governos, mas na nossa própria capacidade de nos reconectar com essa essência. Os sistemas que nos envolvem foram construídos para alimentar medo, culpa e submissão, ilusões criadas para nos afastar da nossa verdadeira natureza. Mas a grande questão é: o que eles tanto temem? Talvez seja a ideia de que não precisamos de intermediários para nos conectarmos ao sagrado, que podemos parar de buscar respostas em figuras de autoridade e começar a olhar para dentro de nós mesmos. E se, no fundo, o verdadeiro despertar fosse perceber que o poder não está lá fora, mas aqui dentro? Imagine se, de repente, tivéssemos plena consciência de nossa verdadeira origem e se entendêssemos de uma vez por todas que cada um de nós carrega uma fagulha do divino, que somos, em essência, parte de algo muito maior, descendentes simbólicos de uma linhagem celestial. Pense no impacto que isso poderia ter. Será que os sistemas que hoje governam nossa sociedade continuariam de pé? Ou tudo se desmoronaria diante de uma humanidade finalmente desperta, disposta a criar suas próprias regras? Talvez o maior receio de quem detém o poder seja justamente esse: que a humanidade pare de se curvar, de aceitar cegamente as estruturas impostas, que não mais busquemos redenção fora de nós, mas sim dentro, na chama divina que nos pertence por direito. É por isso que tantas verdades são abafadas, distorcidas ou transformadas em lendas. Histórias como a dos Anunnaki são desacreditadas, não porque são irrelevantes, mas porque carregam um potencial transformador que desafia o sistema atual. Se você conseguisse enxergar o que está por trás do véu, compreender as verdades escondidas nas entrelinhas dos textos antigos, o que mudaria? Talvez tudo. Os alicerces do poder, construídos sobre o controle e a desinformação, poderiam rachar. E talvez seja exatamente disso que o mundo precisa: uma revolução interna, um despertar coletivo que não pode mais ser contido. Reconheço que essas perguntas não são fáceis. Elas cutucam a base de tudo o que nos ensinaram, tudo em que acreditamos sobre quem somos e de onde viemos. Mas de alguma forma, você chegou até aqui. Você foi chamado a questionar, a buscar, a explorar o que muitos evitam por medo ou conformismo. E uma vez que você abre os olhos para essas possibilidades, não há como voltar atrás. A pergunta que fica é: o que você fará com esse novo olhar? Terá coragem de seguir adiante? De buscar as respostas que sempre estiveram escondidas? Porque essa não é apenas uma história sobre os Anunnaki. É sobre você, sobre todos nós. É a história da humanidade e talvez o primeiro capítulo de algo muito maior. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Saber que você dedicou seu tempo para mergulhar comigo nesses mistérios é inspirador. Cada segundo que você investe em questionar e buscar além das aparências já é um passo para algo maior. Esse vídeo foi mais do que compartilhar informações. Foi sobre despertar uma nova forma de enxergar nossa história e, talvez, a nós mesmos. Mas e se eu dissesse que existe um caminho ainda mais poderoso para transformar sua vida e expandir sua consciência?
Com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o Playbook, O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina, totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Lembro de uma vez, ao ler pela primeira vez sobre as tábuas sumérias, sentir um frio na espinha. Era como se uma peça de um quebra-cabeça antigo estivesse ali, esperando por mim. Talvez você também tenha sentido isso hoje, aquela intuição de que o mundo é muito maior e mais estranho do que parece. Essa sensação é um convite, então siga-a, questione, explore, conecte-se. Afinal, é para isso que estamos aqui. E falando em conectar-se, que tal deixar sua marca neste espaço? Curte o vídeo, comenta aí o que mais te surpreendeu e, claro, inscreva-se no canal. Prometo não tentar controlar a humanidade como os antigos deuses, mas quem sabe, juntos, a gente não descobre umas verdades bem interessantes? Vai, clica aí, não dói nada, e juro que nem precisa fazer um pacto com os Anunnaki para isso. E antes de ir embora, não deixe de conferir os vídeos que selecionei para você. Não vou estragar a surpresa, mas te dou uma dica. Eles tocam em pontos que ficaram no ar neste vídeo. Aquelas perguntas que você está matutando agora, quem sabe a resposta não está lá, escondida, esperando por você. Dá uma espiada e me conta depois o que achou. Spoiler, sua visão de mundo pode nunca mais ser a mesma.